Olá, gente, boa tarde aqui hoje, domingo, dia 20 de setembro de 2020. Eu tô aqui com as 5 perguntas, tá? Eu tirei aqui 5 perguntas que foi perguntas mais repetidas e eu fiz aqui, né? A primeira pergunta que a gente já tá vendo aqui no vídeo é como vai ser a economia em 2021? Como é que vai ficar, né? Se vai ser muito positivo, muito negativo, se tem que se ter muita preocupação em relação a algumas coisas. Eu posso dizer o seguinte, pelo que eu tô vendo, pela a jogada, ela mostra que vai ser 6 por meia dúzia. Isso quer dizer o quê? Que vai ter momentos de melhoras, 9 de copas e grandes encruzilhadas. Vai existir grandes dificuldades, porque o 7 de ouros é uma carta que fala de propostas, de situações, de pessoas querendo resolver, fazer coisas mirabolosas, tomar atitudes achando que vai se resolver, mas não vai. Existem grandes obstáculos, né? O governo vai tentar provavelmente fazer coisas que tente resolver, mas olha, pelo que eu tô vendo, o As de Ouros na base do jogo, ele diz o seguinte, que não vai ter grandes mudanças, porque o As de Ouros, ele é apenas a intenção, a ideia, a movimentação que alguém tem sobre algo ligado ao plano material. Uma ideia, mas assim, que não tem nada de sólido. É apenas algo que ainda vai ficar no início. Então vai ser um ano que eu posso dizer que nem vai crescer e nem vai ficar pior do que tá. Apesar de que o 8 de espada é uma carta ainda mais perto da rainha. Rainha de espada é uma rainha implacável, né? Geralmente é uma rainha que é uma rainha egoísta. Então, assim, essa coisa de dizer que vai diminuir para os grandes para poder ajudar os pequenos, isso aí é uma grande farsa. Isso não existe. Vão tentar fazer alguma coisa que diminua, mas não vai mudar nada no aspecto de ganho para as pessoas que já têm. E o 3 de copas, você vê que sai 9 de copas e 3 de copas nas duas pontas. Isso significa que vai ter muita promessa, vão mexer muito com a emoção. Vai dar certo, ou então mostra uma chance ali, ou os números manipulados. Algo que mexa com a emoção e não com o concreto. Você vê que só saiu o 7 de ouros e o 2 de ouros. Quer dizer, dentro de alguma movimentação concreta, o 7 de ouros é a proposta indecente, o 7 de ouros é quando você se coloca diante de uma possibilidade. Essa possibilidade ela é real, quer dizer, pode aparecer um projeto, aparecer alguma coisa que pode dar muito certo, porém o 9 de paus mostra que isso não evolui. No final das contas, acaba ficando um obstáculo, uma dificuldade que não vai evoluir. Então, eu acho muito pouco provável que 2021 mude muito aquilo que a gente está passando em 2020. A única diferença é que, provavelmente, na linha da saúde, essa questão do vírus e tudo, vai dar uma melhorada, porque eu não acredito que estoure uma pandemia. Agora, eu acredito que se as pessoas não tiverem cuidado antes dessa vacina acontecer, vai ter de novo algumas recaídas em relação à saúde, nesse sentido de coronavírus. Isso aí eu vejo em alguns países, vai acontecer sim, né? Isso eu já vi, não coloquei nas perguntas, mas já estou aqui dizendo que eu já vi também que em alguns países vai ter uma recessão nesse aspecto de uma volta, de uma epidemia, não uma pandemia, mas uma epidemia novamente se não tiverem realmente certo cuidado. Mas eu vejo, dentro do Brasil, essa questão econômica vai ter algumas falsas ilusões de que baixou isso, baixou aquilo, um projeto X vai dar certo, tá? Mas não vai, é tudo ilusão. Tudo ilusão. Para as pessoas mais pobres, para as pessoas que não têm muitas condições, o sofrimento basicamente vai ser o mesmo. Como o 8 de espada é uma carta de grandes encruzilhadas, então o desemprego vai permanecer pelo menos nos primeiros 3 meses do ano. Pode dar uma melhorada, mas logo no começo ainda tem um peso em relação a desemprego e tudo. E algumas ilusões. Então, eu acredito, como 9 de copas e 3 de copas, e o As de Ouros na base, que as próprias notícias elas vão trazer ilusões, né? Ilusões de que está melhorando, ilusões, essas coisas, ligadas à ilusão, porque no concreto não tem nada de grande evolução, infelizmente.
Agora, em relação à segunda pergunta que me fizeram, já fizeram várias vezes, né? Mas aí agora eu resolvi colocar ela aqui, é que se o Paulo Guedes, diante desses conflitos, né, vai continuar no governo até o fim, até o último dia do mandato, do primeiro mandato, vamos dizer assim, né, se tiver a reeleição. Pelo que o jogo diz, é o seguinte, você vê que vem rei de paus, 5 de ouros, 3 de espada, 4 de ouros. Entre o rei de paus e o rei de ouros, que esse rei de ouros é o presidente, esse rei de ouros, ele aparece aqui de frente, com o as de paus, que é o bastão, que é a ação. Ele tenta impor muito aquilo que ele acredita sobre esse rei de paus. Esse rei de paus é o quê? É o Paulo Guedes. O Paulo Guedes entrou como rei de paus. Então eu diria o quê? Eu diria que ele tem horas que ele tem vontade de abrir mão, tá? Porque o rei de paus é um rei que quando ele vem, também que ele vem com 5 de ouros. 5 de ouros é rivalidade. Então ele tá criando, ele tá de costa pro presidente, o presidente olhando na direção dele. Ele já engoliu algumas coisas que ele não concorda. E o 5 de ouros com 3 de espada é um desejo muito grande de cortar esse convívio, vamos dizer assim. Ele sente uma vontade, mas ele dá as costas. Porque a vibração que vem para mim, intuitivamente falando, é que o Paulo Guedes, ele tem vontade muito grande de dizer que não vai soltar. Só que ele, por vaidade, ele não vai soltar o carro andando. Ele pedir, ele não pede. Ele se mantém agarrado ali ao ponto do lugar onde ele tá, né? Não vou dizer que o cargo, mas em relação à postura dele, porque o rei de paus é um rei que raramente ele abre mão e raramente ele corta algo. Ele mantém ali até o fim, a não ser que tirem ele. Agora, esse rei de copas, na base, é alguém que faz uma conciliação. O rei de copas é aquele que concilia. Então, eu acho assim que alguns atritos, algumas divergências entre o Paulo Guedes e o presidente, esse rei de copas, que eu não sei, não tem como saber quem é no jogo, ele meio que dá uma apaziguada. É por isso que até hoje Paulo Guedes está. Se não existisse essa pessoa que está ali fazendo o meio campo, ele já tinha cortado. Porque vontade ele tem, viu? Ele só não faz pelo fato dele ter o rei de paus, ele tem uma postura muito assim, se eu tô aqui, eu vou até o fim. Sabe? Se eu tô aqui, eu vim aqui pra fazer isso, eu vou até o fim, a não ser que me corte, que me tirem. Mas entre os dois, não tem a menor possibilidade de não estar existindo um estremecimento. Entre os dois. Agora, o Paulo Guedes, ele dá as costas. O Paulo Guedes, ele é escorregadio. Ele dá as costas, como que diz assim, olha, vamos, é isso aqui? Pois então pronto, se você não quer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, assim, ele vai acatando o que tem que ser feito, dentro daquela postura dele ali como ministro, mas ele não está nem um pouco feliz com isso aí, né? Mas eu não tô vendo também um presidente cortando ele, apesar de que passou já pela cabeça dele também, meio que fazer alguma coisa que mude, botar alguém na equipe, alguma coisa que mude. Mas eu não vejo o Paulo Guedes batendo de frente com o presidente. Como eu não vejo ele, o ministro da Economia, batendo de frente, eu vejo ele de costa, mantendo a postura dele, mesmo não gostando, e esse homem que concilia, então eu acredito que ele fique. Ele pode até sair, se for no impulso de um corte, mas eu vejo ele mantendo, né? Apesar de que tem muita coisa aqui que não tá muito bem. Tem algumas coisas aqui que não é muito boas. Porque o próprio 3 de espada é uma carta que fala de sentimento de traição, de rivalidade, de vontade de mandar para aquele lugar, sabe? Então, isso aí existe. Só que ele é muito engraçado a postura do Paulo Guedes dentro. Não sei nem se eu posso estar falando o nome, mas agora eu já falei. Dentro da postura, né? Dentro da postura dele como ministro. Vamos ver aqui a terceira pergunta, também muito feita, né? Se Sérgio Moro vai se candidatar em 2022. Se ele tem intenção de se candidatar à política, à presidência, algo nesse sentido. Se eu disser para vocês que ele não tem intenção, eu vou estar mentindo. Principalmente a energia de uma mulher branca, uma mulher de poder, provavelmente uma mulher que esteja na política, uma dama de ouros, muito tranquila. 2 de paus é aquela pessoa que está parada só observando a hora de dar o bote. Então tem uma mulher que vê
que olha para a possibilidade do Sérgio Moro entrar para a política como algo muito... Porque ela, a Rainha de Ouros, é uma rainha que ela concretiza aquilo que ela pensa. É uma mulher mais para loura, né? E uma mulher que tem um poder muito grande de convencimento. A pergunta é que se o Sérgio Moro vai se candidatar. Intenção, ele até tem, porque o 4 de Ouros existe uma posse, um desejo materializado sobre algo ligado a poder. Porém, 3 de Ouros, 6 de Ouros, 10 de Copas, teria que ser um casamento muito bem feito, muito alinhado. Teria que ser algo muito... Ele não entra para perder. Então, ele tá... É como se ele não apareceu aqui na caída. Então, ele tem a intenção, de alguma forma, em algum momento, participar de alguma coisa de política. Essa mulher que está esperando o momento certo de trazer, porque ela deve ter intenção de ser vice, né? Isso aí a gente vai ver com o passar do tempo, que eu acredito que ela tem essa intenção. Essa mulher eu não sei, não imagino que seja, né? Até passa pela minha cabeça algumas mulheres, mas essa mulher, ela tá muito bem ali, paradinha no canto dela. Eu não tô vendo ela aparecendo, não tô vendo ela se movimentando, ela tá olhando, parada, observando a possibilidade de fazer uma proposta ou uma troca, né? Mas o 4 de Copas na base, ele influencia mentalmente. Então, o próprio Sérgio Moro, ele não tem intenção de enfrentar isso agora. Então, provavelmente, em 2022, ele não teria essa intenção. Na cabeça dele, ele teria isso mais pra frente. É como se ele fosse ganhar mais um tempo ou ver as situações, mas não entrar agora para não ficar... Ele não é um homem burro, ele é um homem inteligente. Porém, existe sim uma possibilidade disso acontecer. Eu acredito que... Não tenho nem como confirmar, sabe? Como afirmar, porque o jogo ele só mostra que tem a intenção e que existem situações muito bem alinhadas e costuradas para fazer isso. Só não acho que isso vai acontecer para agora, né? Para as eleições agora de 2022 para concorrer. Isso aí não. Isso aí eu acho que não. Mas que a coisa pode estar muito bem encaminhada, acredito que sim. E a quarta pergunta, falou sobre uma reforma, a reforma administrativa, se vai passar, essa reforma sobre os concursados, essa reforma sobre essa coisa de fazer, de não ter mais a mesma segurança, né, de os concursados poderem ser demitidos, coisas desse jeito, que já existe, né, essa questão, mas de uma forma mais radical. O jogo fala o seguinte, que é muito difícil que a coisa passe do jeito que está. Eu vejo cortes, eu vejo pessoas realmente manipulando situações para cortar. Eu vejo que isso aí vai ser... Porque na realidade eu vejo 10 de espada, a valete de espada, 6 de espada, 2 de espada e 9 de espada, deixando muito claro os cortes. Então eu acredito que não passe não. Dessa forma que está sendo colocada, não. Vai ter que mudar algumas coisas, vai ter que se alinhar algumas coisas... Se acertarem, mudar alguma coisa para poder passar. Porque mesmo que eu vejo muito atrito, eu vejo muito corte, eu vejo muita gente que não tem intenção nenhuma de votar isso. Talvez até por interesse político mesmo. Isso pode trazer grandes perdas. Então eu acho improvável que do jeito que está sendo colocada essa reforma administrativa não passa. Tem muito corte, muita coisa ainda para ser alinhada, muita coisa para ser mudada, é muito difícil. Eu vejo uns atritos, eu vejo más intenções nisso. Porque o Valete de Espada, quando ele aparece, boa intenção não tem nem aqui nem em Londres, né? Vamos lá. Então isso aqui eu acho que está muito claro. Quando eu tirei essa caída, é muito claro que não passa, que não resolve, que não vai ser passado do jeito que está. Que tem ainda muita coisa para ser alinhada e mudada. Na quinta pergunta, uma das perguntas que eu recebi mais é se o Queiroz vai fazer delação premiada e se o Queiroz vai entregar tudo que sabe. O jogo mostra que ele está armado e se sentindo extremamente abandonado, porque o 5 de espada é uma carta de alimentação da vingança. Por mais que exista talvez pessoas por debaixo dos panos tentando ajeitar para ele não falar e tal, eu vejo que ele já passou pela cabeça dele, sim, entregar todo mundo, até porque o 7 de espada na base do jogo é a encruzilhada. Sabe quando você tá dentro de um labirinto que ou você dá um jeito de encontrar a porta de saída, que é muito difícil, ou você vai dar de cara com o Minotauro e vai ser comido por ele? Então, assim, é como se
Correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, não tem muita... Ele sabe que se ele mentir para a justiça, ele vai se prejudicar mais ainda. A carta do 7 de... Principalmente porque o 7 de ouros no baralho comum é mentira e falsidade. Então, ele sabe de muita coisa, ele sabe sim. Se ele abrir a boca, a confusão é grande, né? Porque o centro do jogo tá mostrando que ele tá pensando sim, muito. Pra ser sincero, eu acredito que ele faça. Que ele diga, assim, algumas coisas. Mas, como fechou com o 2 de ouros, o 2 de ouros, ele traz a energia de algo que se inicia. Quer dizer, ele pode dizer alguns detalhes. Inicia alguma coisa, mas o 7 de copas, ele traz a energia do medo emocional de se prejudicar. Então, existe uma preocupação emocional desse homem muito grande. Ele se afirma numa encruzilhada muito grande. E outra coisa, eu vejo esse trio aqui no centro do jogo, ele adverte que existe um grau de depressão ou de pensamento em suicídio. Então, ele tá tão acuado que emocionalmente ele tá... Apesar de ter promessas, 8 de ouros, coisas de trabalhos e promessas, acredito que ofereceram alguma coisa, estão tentando acalmar ele, mas eu vejo o jogo em si, ele não vai dizer, ele vai entregar, mas em parte ele vai entregar sim. Algumas coisas, a não ser que calhe a boca dele, mas que ele vai acabar dizendo vai, porque eu vejo a acuação e a afirmação do resultado do 7 de espada muito difícil. Ele já tá na escuridão. Então, ele dizendo ou não dizendo, ele não tem muita escapatória. Então, é como se ele fosse perceber que ele não tem muita escapatória, que ele vai ter... Para ele melhorar um pouquinho, ele vai ter que dizer alguma coisa. Mesmo ele com medo, né? Porque a energia do medo é muito clara no jogo. Então, assim, dentro dessas 5 perguntas, eu tentei ser bem objetiva, apesar de até ter me esquecido de ter falado nomes. Mas espero que não bloqueie, né? Espero que não seja bloqueado o vídeo. Mas espero aí também que as pessoas gostem das respostas e entendam o que eu quis colocar em cada resposta, ok? Gente, um abraço, uma excelente semana, tá? Tentei fazer aqui as perguntas que estão mais assim no momento e que são mais curiosidades de muita gente que mandaram pra mim. E no decorrer de outubro a gente vai fazer mais uma aí. Quem quiser deixar mais perguntas pode deixar, que aí a gente vai selecionando. Claro que são muitas pessoas que perguntam e às vezes não dá pra gente fazer tudo. Às vezes quando eu vou gravar já passou, né? O que tinha que passar, já foi respondido naturalmente. Mas aí tem a trimestral que eu fiz agora, mês passado, né? Se eu não me engano foi no final de agosto ou foi no começo de setembro, eu nem me lembro. Mas eu tenho aqui ultimamente a última previsão que eu fiz, que é até o final do ano. E quem não tiver visto, tá lá no canal, tá aí no canal, só olhar. E vamos dar seguimento. Um abraço, tá? E outra coisa, gente, eu sempre deixo meu número do WhatsApp na descrição do vídeo ou no título do vídeo. Porque às vezes tem gente que manda recado pra mim nas minhas páginas. Tem vários recados, mas geralmente eu não entro muito tempo no Facebook. Eu só posto alguma coisa e saio. Então, às vezes eu não olho as mensagens das páginas. Como eu trabalho sozinho, eu não tenho ninguém pra estar vendo essas coisas. Então, pra mim, a única maneira mais rápida de falar comigo sobre as apostilas, sobre os videoaulas, sobre consultas, marcar consultas, tudo via o WhatsApp. É a maneira mais rápida. Você manda, se eu estiver atendendo, quando eu desocupo, eu já mando. E a melhor maneira é essa, tá? Gente, um abraço, bom domingo, boa semana, na graça de Deus e bola pra frente.